Fala pessoal, tudo bem? Muito se fala em artrose, tendinite e bursite no quadril, mas na verdade existem muitas outras causas que podem levar à dor na sua articulação. Então, se você quer saber qual é a causa da sua dor, você está no lugar certo. Principalmente se você está cansado de médicos que não te examinaram e já deram logo o diagnóstico. Será que eles estavam certos mesmo? Nesse vídeo eu vou esmiuçar as principais causas de dor no quadril em adultos que nós ortopedistas mais vemos no consultório e inclusive eu tô colocando também algumas um pouco menos frequentes, mas que podem ser muito graves. E esse vídeo ele vale tanto para quem é atleta quanto para quem curte ficar mais no sofá ou trabalha demais, seja jovem ou mais experiente. Então vamos lá? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e para facilitar esse vídeo, eu tô colocando capítulos para você ir para a parte do vídeo que mais te interessar. Aliás, se você gostou dessa ideia, já deixa sua curtida aqui embaixo e vamos seguir adiante. Agora, acabando com a enrolação, vamos à primeira causa de dor no quadril que a gente vai falar: o impacto femoroacetabular e a lesão labral do quadril. Calma, gente, o nome ele parece complicado, mas a doença ela é bem simples de entender e eu vou explicar tudo aqui de forma bem didática. Essa doença nada mais é do que o impacto entre o fêmur, que é o osso da coxa, com a seta amarela, e o acetábulo, que faz parte do osso da bacia, em vermelho, onde a cabeça do fêmur se encaixa. E essa estrutura circular em verde é o labrum, que ele aumenta a superfície de contato entre esses ossos e ele aumenta a estabilidade do quadril. Quando a pessoa tem uma deformidade no colo do fêmur, como um calombo, a gente chama de impacto do tipo CAMI, que é esse aqui em amarelo. Quando é por uma cobertura aumentada no acetábulo, ele se chama impacto do tipo pincer, que é o que a seta vermelha está apontando. Geralmente a pessoa tem piora da dor e o impacto quando flexiona o quadril e força ele mais para dentro. Nesse tipo de movimento, o labrum ele pode machucar, levando também a dor. As pessoas elas podem se queixar de uma dor no quadril que pega em volta dele, que é chamado do sinal do C. O problema dessa doença é que ela leva no futuro a artrose. Aliás, o impacto femoroacetabular foi uma descoberta relativamente recente, coisa de poucas décadas atrás. A descoberta foi importante porque esclareceu por que algumas pessoas tinham artrose no quadril muito antes das outras. É possível ver as deformidades nos ossos pelo raio-x e tomografias, mas infelizmente, para avaliar melhor e ver a lesão do labrum, a ressonância é o melhor exame. Nas setas vermelhas, a gente consegue ver a sobrecobertura do acetábulo, caracterizando um impacto do tipo pincer. E nas setas amarelas, o impacto do tipo CAMI, com um calombo no colo do fêmur. Se a pessoa não tem muitos sintomas da doença, ela pode tentar o tratamento conservador com mudança da postura e atividades, além, é claro, da fisioterapia. Caso a pessoa tenha mais dor, pode ser indicada a cirurgia. E aqui entre nós, gente, pesquisa direito o médico que você está indo, porque as cirurgias para esse tipo de problema precisa de médicos com especialização na área. São cirurgias com uma curva de aprendizado mais longa, ou seja, demora mais para a pessoa aprender a fazer direito. Mesmo entre os especialistas em cirurgia de quadril, não são todos os que fazem esse tipo de procedimento, viu? Apesar de eu colocar separado as próximas 3 causas, porque muitas vezes as pessoas têm uma ou outra lesão no laudo do exame e etc., a origem que levou a esses problemas são comuns entre si e outras pessoas elas podem ter essas lesões ao mesmo tempo. Então agora eu vou apresentar uma sequência lógica para o problema, explicando a relação da tendinopatia glútea, bursite trocantérica, síndrome do trato iliotibial e do piriforme e a dor glútea profunda. E eu tenho certeza que as coisas vão ficar muito mais claras para você que tem dor mais na lateral do quadril ou na parte de trás dele. Olha, gente, então presta atenção. Como que esses problemas acontecem? Existe uma coisa que chama valgo dinâmico. Bom, o que é isso? Valgo é quando alguma articulação vai para dentro, como por exemplo, as pessoas que têm um joelho em X. No valgo dinâmico, a pessoa ela pode ter um alinhamento das pernas neutro, normal, mas na hora que ela fica apoiada sobre uma perna, ela joga o joelho para dentro, como você pode ver nessa imagem.
E esse valgo dinâmico, ele pode desalinhar e sobrecarregar o joelho, o quadril e a lombar. Geralmente o valgo dinâmico acontece por uma fraqueza dos músculos abdutores do quadril, ou seja, o glúteo médio e mínimo principalmente, que são esses aqui, olhando de frente e por trás do quadril. Esses músculos eles são responsáveis pela função de abrir a perna e estabilizar a bacia e os membros inferiores, como expliquei antes. Quando a pessoa tem eles fortes e com uma boa ativação, a pelve ela fica nivelada e a perna alinhada. Quando a pessoa tem uma fraqueza neles, leva ao valgo dinâmico e a sua tendinopatia, ou seja, uma tendinite ou uma tendinose. E se tem uma sobrecarga por esforço, como por esportes, ou a pessoa está acima do peso, esses tendões eles ficam ainda mais afetados. Conforme esses músculos fracos levam a esse problema biomecânico, o que o corpo faz para tentar compensar? Ele começa a ativar outros músculos para ajudar, e o primeiro que eu vou mostrar é o tensor da fáscia lata e o trato iliotibial. O trato iliotibial é essa fita em amarelo que faz parte da fáscia lata e vai até o joelho. E o seu músculo tensor é esse aqui em laranja, que fica na lateral da coxa. Então esses tecidos eles começam a ficar tensos, encurtados e a fazer atrito na lateral do fêmur, onde se chama trocânter maior. Ele comprime os tendões dos glúteos médio e mínimo e a bursa trocantérica, dando a bursite. Conforme vocês estão vendo nessas imagens, as bursas aqui em verde. Nessas imagens de ressonância magnética, dá para ver melhor o problema. A mancha branca é o edema dessas estruturas, ou seja, a inflamação. As primeiras duas imagens a gente está olhando de frente e a terceira olhando o fêmur de cima. Tá vendo, gente? Ortopedia é uma coisa muito lógica e simples, né? A explicação tá ficando clara para você? Deixa aqui o seu comentário. Como vocês estão vendo, todas essas dores que eu expliquei até agora, elas dão uma dor na lateral do quadril. Por isso, gente, não dá para confundir com a dor da artrose, tudo bem? Quando ela acontece pela dor do trato iliotibial, é comum também a dor descer pela lateral da coxa até o joelho. Aqui vai uma observação muito importante. É possível a pessoa ter síndrome do trato iliotibial e a bursite sem o valgo dinâmico? Sim. Principalmente pessoas que ficam horas sentados e acabam ficando com um encurtamento do trato iliotibial. Bom, mas e a síndrome do piriforme e a dor glútea profunda? Onde que elas entram nessa história? Então, gente, o piriforme e os outros músculos menores na parte de trás do quadril também tem um efeito secundário na estabilização da pelve e na abdução, tentando compensar a fraqueza dos outros músculos. E eles podem ficar tensos e com contratura, que às vezes também tem tendinite, dando dor mais na parte de trás do quadril, que ela também pode ser conhecida como dor glútea profunda. Aqui nessas imagens você pode ver o piriforme isolado e nessas outras junto com os outros músculos que eu falei antes. A síndrome do piriforme tem uma particularidade. Ela pode dar dor no ciático. Isso porque o ciático ele passa logo ao lado do músculo e às vezes ele pode passar bem no meio dele, sendo comprimido e ficando inflamado, igual eu tô mostrando nessa imagem aqui. Nesses casos, a pessoa ela pode ter dor irradiada para a perna e formigamento e perda de sensibilidade. Os sintomas da síndrome do piriforme, eles costumam piorar com o quadril flexionado e com movimento de rotação. Falando ainda em tendinite, bursite e dor atrás do quadril, vamos entrar na quinta causa de dor, a tendinopatia e bursite isquiática. Como eu ainda estou falando de dores de causa similar, eu vou deixar para falar mais sobre os tratamentos mais para frente, tudo bem? Por isso, vale a pena continuar assistindo esse vídeo até o final, mesmo que você já tenha entendido qual que é o seu problema. O isquio é esse osso curvo que fica na parte de baixo da bacia e a gente se apoia nele quando fica sentado. Nessa região se inserem vários músculos da coxa, entre eles os isquiotibiais, que estão em amarelo, e nessa região também tem uma bursa, que é essa aqui em verde. Quem tem esse tipo de problema costuma sentir uma dor bem embaixo da nádega, que costuma piorar quando senta em um lugar duro ou ela faz movimentos de pegar peso do chão, por exemplo.
Pelo que eu vejo no dia a dia do meu consultório, essa tendinopatia aparece em pessoas que ficam horas sentados em cadeira dura. E, inclusive, há alguns meses atrás, eu tive esse mesmo problema por ficar muito tempo sentado em uma outra cadeira que eu tenho, ruim, dura, preparando os vídeos aqui do canal. Outra coisa relacionada à atividade física em pessoas com desequilíbrio muscular nessa região posterior do quadril, que aliás é uma região comum de ter estiramento correndo, principalmente aceleração, como em disputa de bola no futebol. Ainda faltam algumas tendinopatias para a gente conversar e depois a gente fala um pouco melhor sobre o tratamento delas em conjunto. Falando ainda em futebol, tem ainda uma outra causa de dor no quadril comum aos jogadores e também pessoas que fazem esportes coletivos e luta. Aqui a gente vai falar na pubalgia e tendinite dos adutores, que muitas vezes são tratadas como uma única coisa. Primeiro vamos entender onde que dói. A pubalgia é uma dor que dá aqui na frente, mais para o meio da bacia, perto da virilha e que piora quando a pessoa faz alongamentos abrindo as pernas ou exercício fechando elas. Pode também doer fazendo abdominais ou em movimentos de corrida e de chute. Aqui é a região mais comum da dor nessa imagem. Um lugar que o paciente pode referir dor é na própria sínfise púbica, que é a articulação que junta os dois ossos do pubis. Essa doença acontece por um desequilíbrio nas forças dos músculos reto abdominal, na seta amarela, e os adutores do quadril, na seta em verde. O primeiro passo para recuperar dessas lesões, além do repouso, é o reequilíbrio do alongamento e força entre esses músculos. Mais pra frente eu comento em mais detalhes sobre os tratamentos dessas tendinopatias. Fica aqui comigo que o vídeo tá muito bom, que vale a pena ver até o final. Bom, gente, agora vamos falar da sétima causa de dor no quadril, a tendinite do iliopsoas e do reto femoral. Da mesma forma que essas outras patologias que eu expliquei antes, eu tô colocando essas duas junto porque tem causas similares e a dor ela é bem parecida e costuma confundir na hora do exame físico. É bem comum confundir a dor dessas tendinites com a dor do impacto femoroacetabular que eu expliquei no começo do vídeo, porque esses tendões eles passam logo na frente da articulação do quadril, aonde acontece o impacto, conforme você consegue ver nessa imagem de frente do quadril. O iliopsoas é esse músculo que é a junção do ilíaco com o psoas, que vem da bacia e da coluna lombar, com essa seta em verde. E o reto femoral, em amarelo, é um dos músculos do quadríceps, que é o músculo da frente da coxa, e é o único que vai até a bacia. Olha, gente, não confunde o reto femoral com o reto abdominal que eu falei no caso da pubalgia. Tudo bem? Esses dois músculos fazem a flexão do quadril, então é comum a pessoa sentir um ressalto na frente do quadril quando faz abdominal, por exemplo. E principalmente o reto femoral, ele pode doer quando faz um agachamento pesado ou alguns outros exercícios de perna na academia. Então, gente, todos esses músculos que ficam com tendinite que eu falei antes, eles podem ter contraturas e distensões musculares também. Além disso, pode acontecer desses tendões formarem calcificações parecidas com o osso, que se chama tendinite calcária. Aqui uma imagem de raio-x de uma tendinopatia calcária dos isquiotibiais. E aqui duas imagens de ressonância de uma tendinopatia calcária no glúteo médio e glúteo mínimo. Por isso a gente precisa avaliar e examinar individualmente cada caso. E os exames que a gente pode pedir são o ultrassom, que pode ajudar em tendinopatia mais superficial principalmente. O ultrassom é um exame bom, mas ele depende muito da habilidade do médico radiologista que está fazendo o exame e da qualidade do equipamento que ele está usando. A ressonância, na maioria das vezes, é o exame mais certeiro e ela consegue avaliar todas essas lesões que eu falei, inclusive a pubalgia, que pode ter edema no osso. Bom, e como a gente trata essas tendinopatias? Então, gente, o primeiro passo é fazer o diagnóstico correto. Se for uma tendinite aguda, muitas vezes 5 dias de anti-inflamatório, repouso e gelo, elas costumam resolver. Mas se deixar virar uma coisa crônica ou na ressonância já tem uma degeneração,
fissuras caracterizando uma tendinose, não é simplesmente um anti-inflamatório e repouso que vão resolver. Precisa combinar tratar a causa raiz do problema com fortalecimento muscular, alongamentos para reequilibrar aqueles músculos que eu falei antes, como glúteo médio, mínimo, piriforme, isquiotibiais, adutores e etc. Algumas terapias analgésicas elas podem ajudar também, como acupuntura, liberação miofascial, TEM, laser e etc. Ajustar a postura é fundamental e no caso da tendinopatia isquiática principalmente, usar uma almofada mais macia é fundamental para tirar a pressão da região quando a pessoa senta. A postura para dormir também interfere e muitas vezes dormir de lado com o travesseiro entre as pernas costuma ajudar bastante. Ainda tem vários outros fatores que interferem, precisa avaliar individualmente cada caso e aí vai um vídeo só para cada lesão. Mas de uma forma geral, raramente a gente costuma fazer cirurgia nesses casos. Se não melhorou com esses outros tratamentos, ou se é uma lesão crônica ou tem uma tendinopatia calcária, eu gosto de associar esses tratamentos com tratamento com onda de choque, que não é aquele equipamento com uma placa que dá choquinho na fisioterapia. Aquele é o TENS geralmente. Aliás, quando existe uma tendinopatia calcária principalmente, eu gosto de iniciar logo no começo com as ondas de choque focais, que elas auxiliam na reabsorção da calcificação e cura do problema. Eu tenho um vídeo que eu explico em detalhes sobre esse tratamento, que vale a pena ver depois. Então vamos agora para a nona causa de dor no quadril, as fraturas por estresse e fraturas ocultas do fêmur. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe nas fraturas traumáticas desviadas, porque aí o diagnóstico é mais óbvio e fácil de fazer. As fraturas ocultas e por estresse, elas não costumam ser detectadas pelo raio-x e muitas vezes nem pela tomografia. O diagnóstico ele é clínico e com ressonância magnética. A fratura por estresse, como o próprio nome diz, elas acontecem mais em pessoas que fazem atividade de impacto como corrida. Ela pode acontecer como uma combinação de uma pessoa despreparada com exercício de baixa intensidade ou de pessoas com alto rendimento com esforços repetitivos intensos maiores do que a capacidade do corpo de se recuperar. Já as fraturas ocultas, elas costumam acontecer após um trauma único, como uma queda sobre o quadril, quando a energia do trauma ela não é suficiente para desviar a fratura, ou seja, para deslocar ela, ou seja, sair do lugar. Da mesma forma que na fratura por estresse, ela pode acontecer em idosos com traumas leves ou traumas um pouco maiores em pessoas com osso mais resistente. Nos dois casos, as pessoas elas não vão ter deformidade, mas a pessoa sente uma dor quando apoia a perna machucada e quando caminha. Movimentar o quadril às vezes não gera muito sintoma, mas se tiver é mais com movimentos de rotação. E a osteoporose e a osteopenia são fatores de risco para essas duas fraturas. Não confunde, gente, osteoporose com artrose. São doenças diferentes, mas é comum a pessoa ter as duas ao mesmo tempo. Aqui uma imagem de uma fratura por estresse. Nesse caso, já tinha algum desvio e era possível ver pelo raio-x, mas olha como é difícil de ver. É só um amassadinho no colo. Isso aí passa batido fácil no pronto-socorro. Agora olha na ressonância. Nessa primeira imagem a gente vê essa mancha preta no osso. Nesse tipo de imagem a medula tinha que ser toda branca. Nesse outro tipo de imagem de ressonância a gente vê a mancha branca, que é o edema, que é tipo uma inflamação, e o traço preto da fratura com a seta amarela apontando. O tratamento dessas fraturas é cirúrgico na maioria das vezes, porque o risco de sair do lugar é grande e pode dar complicações. Em alguns casos, quando o traço de fratura ele é incompleto e a pessoa está há mais tempo com essa fratura sem saber, e é mais na parte medial, ou seja, interna, ela pode tentar o tratamento sem cirurgia, mas tem que usar a muleta. Mas olha, gente, o ideal é uma avaliação individual que não dá para generalizar esses casos, tudo bem? Bom,
mas vamos lá, gente. Força aí que faltam só mais 3 causas de dor no quadril que eu quero falar. E como vocês estão vendo, não existe só artrose e bursite, hein? Mas se eu não falasse de artrose do quadril, esse vídeo ele ia ser um vídeo incompleto. Então vamos lá. O que é artrose? Artrose não é a mesma coisa que osteoporose e osteopenia, tudo bem? A artrose é o desgaste da articulação. Nisso incluem a cartilagem articular, o labro acetabular, uma sinovite, edema e sobrecarga do osso subcondral, e é comum nessas pessoas ter as tendinites que eu falei antes. Por isso, precisa ter muito cuidado para não confundir a dor da tendinite e bursite com a da artrose. Senão, a pessoa ela pode acabar fazendo uma prótese no quadril, que é uma cirurgia bem grande, sem precisar, e ainda ela pode continuar com a dor da tendinite. Então, gente, muita atenção, tudo bem? Aqui é uma imagem de raio-x e ressonância para mostrar para vocês a importância de examinar o paciente. Por isso, eu não gosto de só olhar laudo de exame. Essa paciente, ela chegou no meu consultório com esse raio-x da bacia e ela tinha dor no quadril. No raio-x, a gente vê que ela tinha uma artrose importante, tá? Isso é inegável. Olha os dois lados para você comparar. Tá vendo como quase não tem uma linha articular e a cabeça ela tá deformada do lado esquerdo? Talvez nessa outra imagem dê para ver melhor. Só que ela não tinha quase nenhum sintoma de artrose. Ela tinha mais sintoma da tendinite do glúteo médio e mínimo e a bursite trocantérica. Aí eu pedi uma ressonância e veio esse edema grande no trocântero. Olha que coisa. Eu passei alguns remédios simples condroprotetores e o tratamento para tendinopatia. E ela ficou bem por mais um tempo. É claro que talvez no futuro ela precise fazer a cirurgia, mas não agora. Mais para frente. E mesmo se ela tivesse feito a cirurgia nesse momento, talvez ela continuaria com a dor. Tudo bem? Geralmente quando a pessoa tem artrose no quadril, ela costuma ter uma dor mais na região da virilha e posterior, parecida com a dor do impacto femoroacetabular ou uma dor na virilha que irradia para a parte de dentro da coxa até o joelho. E a artrose, ela também piora com os movimentos de flexão do quadril e rotação do fêmur. A dor da artrose, ela costuma ser pior no começo do movimento e ela melhora um pouco conforme ela anda e ela pode voltar a doer quando ela anda demais. A artrose tem muitas causas, em alguns casos ela pode confundir com outras doenças. Por isso é fundamental passar com o médico com paciência, que examina e pede os exames certos. Tudo bem? A quantidade de tratamentos hoje para artrose é muito grande, então a gente deixa para entrar em detalhes em um outro vídeo. Aliás, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para não perder os novos vídeos e vamos continuar com as outras causas de dor no quadril que já está acabando. E aliás, as últimas que eu vou falar são causas graves que elas não podem ser negligenciadas. Então presta atenção. Voltando a falar de dor atrás do quadril, é importante falar sobre a sacroileite. E eu vou aproveitar para falar junto da coxidínea, que é quando a pessoa tem dor ou inflamação no cóccix. A sacroileite, ela pode confundir tanto com a coxidínea quanto com a dor glútea profunda e a síndrome do piriforme, porque todas essas dores, elas acontecem na parte de trás e mais para o meio da bacia, mais para inferior. Aqui nessa imagem você consegue ver a articulação sacroiliaca na seta verde, que aqui acontece a sacroileite, e o piriforme na seta azul e o cóccix na seta amarela. A sacroileite, ela pode acontecer por uma sobrecarga mecânica e também é uma das primeiras articulações afetadas na espondilite anquilosante, que é uma doença reumática séria que precisa ser tratada com um reumatologista, ok? Já a inflamação do cóccix, ela pode acontecer principalmente pela posição que a pessoa senta. E às vezes, algumas pessoas, elas podem ter o cóccix virado para baixo, o que faz ele ficar com mais pressão quando essa pessoa senta. Geralmente as pessoas referem que tem uma dor perto do ânus. Quando a pessoa tem esse tipo de dor, é bom diferenciar do cisto pilonidal, que é um cisto que forma nessa região e costuma ser tratada com um cirurgião geral, não com um ortopedista. Tem alguns testes de exame físico para diferenciar uma dor da outra, mas geralmente o diagnóstico é fechado com uma ressonância magnética da bacia ou uma tomografia em alguns casos, onde você vai conseguir ver a inflamação e degeneração dessa articulação, igual nessa imagem aqui.
E aqui a gente consegue ver uma imagem de um cóccix angulado na tomografia 3D. Quando ele é virado para trás ou reto, pode ser ainda pior. Cirurgia nesses casos é rara. Geralmente a pessoa precisa tratar a causa direta do problema, com remédio específico, no caso da espondilite, fisioterapia, correção de postura e eventualmente almofadas para o cóccix para tirar a pressão dele. A onda de choque ela pode ajudar, assim como algumas infiltrações, mas eu prefiro deixar isso para um segundo momento. Agora vamos falar do problema, sem sombra de dúvida, mais grave de todos no quadril, a osteonecrose da cabeça do fêmur. Aliás, gente, antes de continuar falando da osteonecrose, eu sei que a gente pode aprofundar mais em todas essas doenças e cabe um vídeo separado falando de cada uma delas em detalhes. Por isso, se vocês querem saber mais sobre alguma delas, escreve aqui embaixo nos comentários para eu fazer esses outros vídeos no futuro. E não esquece de se inscrever no canal para não perder quando esse vídeo for lançado. Então, continuando, a osteonecrose da cabeça do fêmur acontece quando a cabeça do fêmur tem um infarto ósseo. O osso morre e ele pode deformar, levando à artrose. Quando a cabeça ainda não deformou, pode tentar preservar ela, mas infelizmente quando ela já colapsou, ou seja, quando ela já amassou, o tratamento é cirúrgico com prótese total de quadril. Por isso, o diagnóstico precoce ele é muito importante. Geralmente, os pacientes com osteonecrose têm uma dor mais aguda e interna no quadril e ela até parece com artrose, ou pode ser ainda pior. A diferença é que ela pode doer mesmo no repouso e sem caminhar ou movimentar o quadril. A osteonecrose ela pode ser primária, ou seja, sem uma causa definida, ou pode ser secundária pelo uso excessivo de álcool, corticoide e outras doenças e medicações. A primária geralmente ela acontece em só um lado do quadril. Já a secundária ela pode afetar os dois quadris e até outras regiões do corpo. Aqui algumas imagens de ressonância para vocês verem a lesão na cabeça do fêmur. Como eu disse antes, quando a cabeça do fêmur já está achatada, o tratamento é com a prótese total na maioria das vezes. E se a cabeça ainda não deformou, precisa tirar a carga da perna com muleta e realizar tratamentos para estimular a revascularização do osso. Para isso, existem dois principais métodos: com cirurgia de descompressão da cabeça, onde faz uma perfuração no osso para diminuir a pressão e estimular a circulação local, ou pode ser realizado o tratamento com ondas de choque com equipamento focal, que também induz a revascularização, que vai estimular a circulação também, vai estimular a reabsorção do osso morto e proliferação do osso sadio. Existem alguns estudos com medicações, mas ainda não são muitos. Bom, e quais outras doenças que a gente não pode esquecer de citar? Bom, entre elas existem as infecções, tipo osteomielite e a piortrite, tumores ósseos, que a gente não pode esquecer também que essa região, assim como a coluna, são comuns de metástases ósseas. Além disso, existem fraturas e a doença de Paget. Essas doenças, elas costumam ter mais sinais indicativos, como febre, mal-estar, perda de peso, dor em outras articulações e etc. Além disso, elas são mais raras, mas elas não podem ser esquecidas. Como eu falei, se você quer saber mais sobre alguma doença, escreve aqui nos comentários. E não deixa de se inscrever no canal para não perder o vídeo quando ele for publicado. Bom, gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!